Bom, meus caros, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, classificou nesta quinta-feira como inaceitáveis e ofensivas ao povo brasileiro e ao governo as declarações recentes do secretário Marco Rubio, secretário dos Estados Unidos. Vamos ouvir a fala do ministro. Desde o primeiro momento, o presidente Lula buscou o diálogo e enfatizou sua disposição de negociar qualquer tema. Nesse sentido, as declarações do secretário de Estado, Marco Rubio, veiculadas na madrugada de hoje nas redes sociais a respeito das tarifas adotadas contra o Brasil, são inaceitáveis, ofensivas ao povo brasileiro e ao governo brasileiro. Rubio ataca de forma grosseira e arrogante o chefe de Estado de um país amigo. Claramente, o que incomoda o governo dos Estados Unidos é o fato do Brasil não ter se curvado às pretensões desmedidas e às demandas irrazoáveis apresentadas no curso das negociações. Pois é. Musa, e aí, o que irritou os Estados Unidos foi o Brasil querer ter soberania, é isso? Será que essa é uma leitura que é crível para alguém? Infelizmente, para alguns, sim. Mas ela não para de pé. A gente já mencionou ontem aqui, eu trouxe alguns dados importantes a respeito da tal da soberania. Como é que a gente analisa o que é soberania? Me corrija aqui você, enquanto jurista, Marcília, sobre o que é dado me falaram que é no primeiro semestre da faculdade de Direito, né? Do que é soberania, não é? Povo, tem ainda território... faculdade de Direito no Brasil? Tem muitas, o que forma que é complicado, né? Povo, território e governo, não é isso que representa a soberania? Ou seja, se nós analisarmos um povo que vem apoiando isso ao longo do tempo, simplesmente calado, um governo onde a gente tem, em todas as instâncias, uma presença importante do crime, a corrupção exposta do jeito que está, e um território, 30% dele mais ou menos, que dá 50 milhões de brasileiros morando debaixo de regras, abaixo das regras do crime organizado, que soberania é essa que nós temos? Então, quando nós analisamos o conceito, está claro que o Brasil já não tem soberania interna para os próprios brasileiros, porque um grupo de brasileiro armado criminoso tomou o Estado para si, sequestrou, institucionalizou tudo isso. Então, quando nós vemos esse tipo de fala, é o que sobra para eles. Essa narrativa é o que realmente sobra. Mais um pouco de números aqui, rapidamente. O Brasil passará a ter, agora com essas tarifas de 25%, alguns produtos estão isentos, a tarifa média, segundo um centro de estudo independente da Suíça, o GTA, que considera o peso de cada uma dos produtos que serão taxados dentro da pauta exportadora e os isentos, o Brasil terá a maior taxa da América Latina. Mas olha só que curioso, do Brasil será 18,17 na média, tá? Do Uruguai 11,5 e do Paraguai 12 alguma coisa. Argentina 9,3 e Colômbia 5,5. Então veja que não é apenas o campo ideológico, porque agora a Colômbia tem o Spried aqui aliado ao Trump, mas até poucos dias atrás tinha um governo de extrema esquerda com Gustavo Petro e tem uma tarifa quase que a metade da Argentina, que tem o Milei, que é o seu grande aliado. E portanto, isso mostra que vai muito além disso, vai toda essa pauta e essa briga desnecessária e sem estratégia nenhuma do Lula contra o Trump, de querer tirar o dólar, de querer bater de frente, chamar de fascista. Agora paguemos essa conta. Não venha com esse papo de soberania, porque não para de pé. Olha, vamos chamar um rápido break para as nossas redes de rádio. E por aqui nós continuamos com o debate. Você falou do Trump, da postura do Trump, enfim. Eu queria, Mota, conversar contigo o seguinte, você sabe que me incomoda nessa história o fato de que o Trump, ele é um negociador. Ele é, por natureza, um negociador. Veja, ele sentou para negociar com a Coreia do Norte. Ele tentou, inclusive, negociar com Maduro. Vamos aqui nos recordar que tudo que aconteceu com Maduro aconteceu porque o Maduro não topou a negociação com o Trump. Ele negocia com qualquer um. Com qualquer um. Ele tem o jeito dele. O Trump tem a maneira de ser dele. A maneira dele de ser é essa. Ele vai dar uma porrada,
para você sentir, como ele faz, inclusive, quando ele cumprimenta, né? Ele cumprimenta a pessoa, dá aquele puxão na mão da pessoa, daquele solavanco, aí o cara já vê com quem tá lidando, e aí depois ele passa a ter gestos amigáveis. Com o Lula, nem o puxão de mão ele não topou no G7, vamos aqui nos recordar. Mas esse é o jeito dele, ele é um negociador. Ele dá o tranco e depois negocia. Aqui a gente não negociou antes do tranco e não tem absolutamente nenhuma perspectiva de negociar depois do tranco. Nem antes do tranco, nem depois do tranco. Onde que vamos chegar? A gente vai entrar em guerra comercial ou não, não importa, mas com os Estados Unidos, onde que isso vai parar? Onde que o nosso bolso, até onde o nosso bolso vai aguentar esse tipo de postura do governo, Mota? Até as eleições, é isso que a gente pode esperar, Marcília. Eu repito o meu comentário. Isso é tudo um teatrinho. Você olha o que está acontecendo no mundo, vários países ficaram em situação parecida com o Brasil. São países governados por adultos. Inclusive, alguns desses países têm governo de esquerda. Todos eles encontraram algum entendimento com Donald Trump. Eu queria saber por que o governo do PT iria sentar e chegar a um entendimento com Donald Trump se o valor de dizer, olha o que os americanos imperialistas estão fazendo, nós estamos aqui lutando pela soberania, o valor de dizer isso, do ponto de vista eleitoral, é muito maior do que dizer que você conseguiu chegar a uma negociação. Alguém realmente acha que o governo do PT, o governo responsável, né, durante os seus 20 anos no poder, um partido responsável por algumas das piores medidas contra a geração de negócios, geração de emprego, é um partido que tem ideia fixa em gasto é vida, em aumento de impostos. Alguém acha que esse partido ou alguém desse governo está realmente preocupado com o comércio exterior do Brasil? São pessoas que nunca comercializaram nada. Vários deles nunca tiveram um emprego de verdade. O emprego deles é a política, é ganhar eleições, depois sair gastando que nem malucos, é isso. Então, eu digo mais uma vez, isso é um teatrinho. A gente não pode analisar isso como se fosse coisa séria. E tem mais uma dimensão aí que eu queria trazer. A verdade é que ninguém consegue entender qual é a estratégia real do governo americano. Houve um momento lá atrás em que nós achávamos que o governo americano tinha estratégia de realmente confrontar o governo do PT. Quando a lei Magnitsky foi aplicada, aconteceram aquelas restrições de vistos, depois foi retirada a Magnitsky. Depois o próprio Donald Trump, naquele discurso na ONU, quando o teleprompter quebrou, disse que encontrou o chefe do executivo brasileiro e que ele era gente boa e que rolou um clima legal. E depois repetiu essa declaração várias vezes, ao mesmo tempo em que o chefe do executivo brasileiro chamava ele de tudo quanto é nome. Então, se vocês entenderem qual é a estratégia americana, me explica também, porque eu não sei qual é.